Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este quarto trimestre de 2014 estudando as revistas da CPAD com o tema Integridade Moral e Espiritual. O legado do livro de Daniel para a igreja hoje. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, com o título O Homem Vestido de Linho. Então, pelo que tudo indica, podemos aí entender que este homem vestido de linho é uma visão teofânica que Daniel teve. Daniel estava aí às margens do rio Tigre e ele teve então essa visão. Ele viu um homem vestido de linho e nós entendemos, e a grande maioria dos teólogos entendem, que este homem vestido de linho tem aí, segundo as características que Daniel apresenta, deve ser então uma aparição teofânica de Deus, ou seja, uma aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Assim como lá com Josué, né, aquele anjo do Senhor, assim como lá quando houve aquela intercessão de Abraão em favor de Ló. Então ali eram 3 anjos, 2 foram para Sodoma e Gomorra e um ficou ali com Abraão, e Abraão então intercedeu. Então ali uma aparição teofânica também. Então acreditamos ser aí uma aparição teofânica de Jesus Cristo. Então uma manifestação de Jesus como homem antes de nascer na terra como homem. Podemos citar vários exemplos no Antigo Testamento, como também aquele anjo que apareceu a Manoá. Então quando Manoá pergunta o nome dele, ele disse: por que você quer saber meu nome, visto que é maravilhoso? Né? Então, em várias aparições no Antigo Testamento, nós podemos ver aí que existe escrito anjo do Senhor, esse anjo com letra maiúscula, Senhor com letra maiúscula, e então pode significar exatamente uma aparição do próprio Jesus Cristo, que nós chamamos então uma teofania. Theos aí Deus, e phanes significando exatamente essa aparição, essa manifestação. E vamos ver aí, vestido de linho, então era a roupa usada pelos sacerdotes, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso sacerdote perfeito, que não precisa nem precisou oferecer sacrifício por si próprio, como os outros sacerdotes humanos, que tinham pecado e precisavam oferecer sacrifício por si próprio. Jesus, ao contrário, não precisava fazer nenhum sacrifício, nunca pecou, mas ele levou sobre ele os nossos pecados. O sacrifício que ele fez foi na cruz, em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre ele. O textual está aí em Daniel 10:5, que diz assim: E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Então, se você pega e compara o que Daniel está dizendo com o que está em Apocalipse, a visão de João, quando João viu Jesus, então você vai ver que uma coisa aí combina com a outra. Então uma é complemento uma da outra, né? Uma é contexto da outra. Então nós podemos entender que realmente Daniel viu Jesus. A verdade prática diz: Deus revela o futuro para que o seu povo não fique amedrontado e confuso. Então essas revelações futurísticas, que nós chamamos aí escatológicas, são revelações para trazer tranquilidade ao ser humano. Quando Deus vem revelando o futuro, que lá nos dons espirituais são os dons palavra de sabedoria. Então, revela o quê? Revela alguma coisa no futuro, que só Deus sabe, dentro do atributo de Deus, sabedoria. Então, é uma revelação do futuro, de coisas que não aconteceram ainda e que certamente vão acontecer. Então, é importante isso, e nós vemos que os profetas de Deus são usados exatamente desse tipo de dom do Espírito Santo que se manifestava no Antigo Testamento
e que se manifesta hoje, mas raramente nós vemos isso hoje na igreja. Mas é preciso então que a igreja busque ser usada nesse dom, que revela alguma coisa no futuro. Nós podemos ver exemplo disso lá através do profeta Ágabo, né, que previu, que teve uma revelação do futuro de Paulo, pegou a cinta de Paulo e disse: isso vai acontecer com o dom desse cinto. Podemos ver que ele também revelou que havia uma grande seca em toda a região da Judéia, e realmente aconteceu, a Bíblia confirma isso. Então, são coisas que deveriam acontecer na igreja hoje. Nós deveríamos receber palavras de sabedoria, coisas que vão acontecer no futuro, e isso traria o que? Maior tranquilidade à igreja. E é preciso haver isso. Leitura bíblica em classe está em Daniel, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 6, também o versículo 9, versículo 10 e o versículo 14. Vamos ler. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos estudar nesta lição a respeito dessa visão e dessa revelação que veio ao profeta Daniel. Então ele estava aí às margens do rio, que ele chama Hiddekel, mas é o rio Tigre, é o mesmo nome do rio Tigre. E o rio Tigre lá em cima vai se encontrar com o rio Eufrates. E aí onde Daniel está é a proximidade, é uma localização que nós podemos entender que onde antes havia o Jardim do Éden, é nessa região aí. Então, nós sabemos que Daniel teve aí uma visão. Nós vamos ver que outros estavam com ele. Talvez Daniel estava exatamente buscando, né, uma revelação de Deus, estava andando pela beira do rio, talvez até pensando exatamente aqui, existia o Jardim do Éden, aqui Deus vinha falar com Adão e Eva todos os dias, e ele buscava uma revelação, ele buscava aí receber de Deus uma bênção para o seu povo. Passou aí 3 semanas jejuando, na época exatamente da Páscoa. Então ele estava meditando na palavra de Deus e estava buscando de Deus uma solução para o seu povo. Muitos haviam sido já liberados para ir para a sua terra construir a cidade, o templo, mas muitos não quiseram ir, muitos não quiseram voltar. Já estavam, tinham lá seus comércios, tinham lá sua vida ali na Babilônia, que agora pertencia aos medos e persas, mas eles resolveram não voltar. Daniel já estava com a idade muito avançada, não podia voltar e também queria ficar ali intercedendo pelo povo e ajudando para que houvesse ali ajuda para a construção do templo e da cidade de Jerusalém. Mas os outros poderiam voltar, mas não quiseram voltar. Muitos deles também se encontravam em uma péssima situação espiritual, não continuaram lendo realmente, estudando a palavra de Deus, não continuaram
prestando um culto verdadeiro a Deus, não oravam como Daniel orava. Daniel, mesmo estando longe de Jerusalém, todos os dias orava, 3 vezes ao dia, voltado para a cidade de Jerusalém. Daniel era um homem que estudava muito a palavra de Deus, por isso que descobriu o final dos 70 anos de cativeiro sobre Israel. Então, um homem que jejuava muito, um homem que se preparava muito para estar em condição de interceder pelo seu povo, diferentemente da maioria então do seu povo. Ele então orava, ele clamava a Deus, ele pedia. Também aqueles que estavam lá de volta a Jerusalém, que estavam construindo, ele teve notícias de que aquilo lá estava parado, haviam muitos inimigos ali, né? Árabes ali que estavam em volta tentando impedir a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade. Então tudo isso fazia com que o coração de Daniel estivesse triste, amargurado, e ele então intercedia pelo seu povo. E Deus então revela a Daniel o futuro. E quem vem então conversar com Daniel, vem um anjo e vem também um outro personagem aí que nós entendemos ser o próprio Jesus. E Jesus então vai revelar coisas futuras. É revelado a Daniel que desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus já tinha enviado a resposta para ele. Então ele também fica sabendo que ele não é apenas uma pessoa amada pelo seu povo, mas ele é amado no céu. Isso é muito interessante. Como você é visto, como você é conhecido no céu. Isso é muito importante. Daniel, então, era conhecido no céu como um homem muito amado. E isso é que Jesus fala com ele. Então nós sabemos que é revelado também que havia uma batalha no céu. Então as autoridades de Satanás, que viviam naquelas regiões celestes ali, tentavam bloquear então a resposta que Deus havia enviado para Daniel. Não vá pensar que hoje é a mesma coisa. Hoje nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós e nós oramos em línguas. E o que Paulo diz? Paulo diz que quem fala em línguas fala diretamente com Deus. Quem ora em línguas ora diretamente, falando com Deus. Ninguém entende. Nem os demônios estão entendendo, nem Satanás está entendendo. Nós estamos falando diretamente com Deus. Imagine a facilidade que nós temos hoje para a nossa oração chegar até Deus. Nós temos à direita do Pai Jesus intercedendo por nós. E nós temos na terra o próprio Espírito Santo que mora dentro de nós, que intercede por nós. Nós temos então um grande auxílio na oração, nós temos uma facilidade muito grande de comunicação com Deus. E foi nos dada através do batismo do Espírito Santo, que nós podemos então falar em línguas, falar diretamente com Deus. Ninguém entende, só Deus entende. Nós podemos todo dia dobrarmos os nossos joelhos e podemos falar diretamente com Deus, sem nenhum impedimento. Mas naquela época de Daniel, Jesus ainda não tinha nascido na terra, ainda não tinha levado os nossos pecados sobre ele, não tinha morrido por nós na cruz, não tinha ressuscitado, não tinha enviado ainda o Espírito Santo, e as pessoas ainda não falavam em línguas, não tinham esse artifício, né? Essa ajuda grandiosa para orar, falando diretamente com Deus. Então houve o quê? Um bloqueio de Satanás para impedir que essa oração chegasse a Deus. Como a oração chegou a Deus, agora então ele impedia que essa resposta à oração viesse até Daniel. Então houve o quê? Uma batalha aí entre anjos, e Gabriel não conseguia passar. Teve que pedir ajuda e veio então Miguel, que era um anjo responsável pela nação de Israel. Então se a resposta era sobre Israel e para um membro da comunidade de Israel, então um anjo responsável, que no caso Miguel, um anjo superior, que nós vamos ver aí durante a lição, né? O arcanjo Miguel, ele veio então trazendo a resposta. E ele consegue passar porque ele tem uma autoridade superior a esses anjos que cercavam ali